Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje a gente vai trocar o óleo desse compressor aqui. Tá bom? Eu vou ensinar duas formas de trocar o óleo do compressor, mas antes deixa eu falar o que você vai precisar. Você vai precisar do óleo, certo? Sempre use o óleo compatível com o seu compressor. No caso, você vai abrir a ficha técnica do seu compressor, tanto a Embraco como a Tecans, como as outras marcas, elas têm a ficha técnica e a quantidade de óleo dentro do compressor, que vai no compressor, ok? É bem importante, porque óleo de menos vai comprometer o desempenho do seu compressor, né? Vai estragar antes da hora. E óleo demais também vai comprometer, vai jogar muito óleo para o sistema e pode até travar o seu compressor. Então, quantidade correta de óleo no seu compressor. Então, e o óleo sempre compatível, tá bom? Porque para cada tipo de gás existe um tipo de óleo diferente, tá bom? Tem que ser um óleo miscível. Nesse caso aqui, R134. Então a gente vai colocar óleo para R134, ok? É o poliol éster, tá bem? Então sempre leve isso em consideração, porque senão acaba comprometendo também o desempenho da sua geladeira. Certo? O que mais? Um trapinho, por quê? Porque sempre vai cair um pouquinho de óleo, então você não quer sujar o local, certo? É legal você ter uma garrafinha também, certo? Essa garrafinha aqui de 500 ml, para a gente colocar o óleo velho para depois descartar. Eu costumo descartar o óleo velho em posto de gasolina. Posto de gasolina normalmente tem descarte, né, das trocas de óleo dele, então você pode levar lá e descartar. Não joga no esgoto, tá bom? Uma quantidade pequena de óleo pode contaminar milhares e milhares de litros de água, certo? Vamos pensar também nessa questão ambiental, ok? Descarta no lugar certo. E um recipiente graduado para você medir o óleo que você vai colocar. Tudo bem? Bom, agora a gente vai... e aqui no caso eu vou mostrar duas formas de você fazer a substituição. Uma é com o próprio compressor ligado e a outra é utilizando uma bomba de vácuo, tá bom? As duas formas. Uma é uma forma que funciona e a outra é a forma correta, a forma ideal. E eu já explico por que utilizar a bomba de vácuo é a forma ideal. Beleza? Bom, vamos tirar esse óleo aqui. Bom, o primeiro passo então é tirar o óleo velho, o óleo contaminado, tá? Não sei se é nem o caso desse compressor aqui, mas a gente vai tirar pelo tubo de serviço, tá bom? Se você tentar tirar pelo tubo de sucção, não vai sair. Principalmente nesse modelo aqui, não vai conseguir, certo? Você tem que tirar pelo tubo de sucção. Pelo tubo de sucção não, tubo de serviço. E outra coisa, o tubo de sucção tem que estar aberto para poder não criar uma pressão negativa aqui e o óleo não sair por inteiro. Então vamos lá. Sucção aberto e o tubo de serviço então a gente vai virar para tirar o óleo. Aqui a gente vai dando umas mexidinhas, tá legal? É assim mesmo, todo o óleo tem que escorrer e ele é lerdinho. Bom, vamos lá, tirar todo esse óleo. Bom, acredito que já saiu todo o óleo. Tem um restinho de nada aqui. Certo? Prontinho. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Dá uma olhada só aqui, Às vezes no processo acontece alguma coisa. Tá vendo? Por isso o trapinho aqui para a gente manter o ambiente limpo. Afinal de contas, limpeza é muito importante. Deixa eu... Dá uma olhada como o óleo ficou. Vê se você consegue pegar aqui. O óleo está bem escurecido.
Tá ok? Esse compressor ele já teve problema, tá? Esse compressor é um compressor que a gente substituiu aqui na nossa assistência por estar com falta de compressão. Tá? Agora ele está fazendo parte aqui do nosso acervo para as nossas aulas, mas apesar dele estar com falta de compressão, ele ainda vai servir para a gente fazer algumas aulas, como essa que a gente está fazendo agora. Outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui é a quantidade de óleo. A gente vê, não teve perda. Está muito próximo do ideal. Inclusive a gente vai usar essa métrica aqui para colocar o óleo novo. Tá bom? Por isso é importante você ter uma canequinha dessa graduada. Tá bom? Bom, vou guardar esse óleo velho para a gente descartar e a gente volta colocando óleo novo. Dá uma olhada só na diferença do óleo, tá? Aqui o óleo novo que a gente vai colocar e aqui o óleo usado que vai ser descartado. Lembrando de novo, não joga no esgoto não, tá bom? Descarta num posto de gasolina. Legal? Agora deixa eu preparar aqui o nosso compressor para receber o óleo novo, certo? Interrompi seu vídeo só por um instante para te fazer um convite. Tá a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital? O lugar é aqui no Portal Refrigeração. Mesmo quem não sabe nada, aprende. Porque a gente começa do zero absoluto. À medida que você vai assistindo as aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos e realizar os sonhos. É o seu caso? Então vem para o portal. E você que já é um profissional, mas sente a necessidade de se aprimorar, se atualizar, vem para o portal também. Por exemplo, Tecnologia Inverter. Está disponível no nosso curso de refrigeração, módulo de Tecnologia Inverter. Tenho dito, Tecnologia Inverter veio para ficar e os profissionais que não se prepararem vão ficar para trás, vão sofrer. E tem também o curso de controlador digital, que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração deveria subir nesse degrau, porque eu conheço muitos profissionais bons de refrigeração que deixam de colocar dinheiro no bolso porque não sabem mexer com controlador digital. Tá afim? Link na descrição e link no primeiro comentário fixado. Só clicar lá e vem estudar comigo. E o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Continua com o seu vídeo por aí. Bom, então tá tudo preparado aqui, ó. Coloquei a mangueira no tubo de serviço, tá bom? É bem importante que você coloque no tubo de serviço para evitar de jogar óleo dentro da câmara de compressão que está aqui dentro. Tá ok? A câmara de compressão ela fica próximo do tubo de sucção. Ok? Então é importante você colocar pelo tubo de serviço para que não entre na câmara de compressão. Lembrando de uma coisa, esse compressor é um compressor aqui para as minhas aulas, tá bom? É um compressor que ele está com falta de compressão, mas ele ainda tem compressão suficiente para puxar o óleo. Ele é só realmente para fazer aula. Ok? E o que mais? O primeiro teste que a gente vai fazer é utilizando o próprio compressor para puxar o óleo, certo? É o que o pessoal mais usa dessa forma, mas tem gente que não gosta, tem gente que critica essa forma de fazer a reposição do óleo. Daqui a pouco eu explico por quê. E eu falo o meu ponto de vista no final, tá bom? O que eu acho? Então vamos lá. O óleo está aqui, ó, a gente colocou na medida do outro, na medida do manual técnico, né? É 280 ml, certo? E aqui o que eu vou fazer? Vou mergulhar a ponta da minha mangueira dentro do óleo, ok? Com bastante cuidado. Bom, tudo pronto aqui. Ó, antes de mais nada, um paninho aqui, ó, no tubo de descarga, porque sempre joga um pouquinho de óleo pelo tubo de descarga. Deixa eu colocar por aqui. Vou ligar o compressor. Ok? Repara que não está puxando o óleo. Por quê? Porque aqui o tubo de sucção está aberto. Você tem que tampar o tubo de sucção para criar o vácuo dentro do compressor. Ó, repara que está puxando. Deixa eu colocar o óleo, a mangueira para baixo. Estou inclinando ali para que entre todo o óleo para dentro do compressor. Quando você for fazer, provavelmente vai mais rápido, tá bom? Lembrando que esse compressor, ele está com falta de compressão, tá certo? Por isso, ele demora um pouco.
mas está indo. Ok. Prontinho. Levanta um pouco e desliga o compressor. Prontinho, já está feito a carga de óleo nesse compressor, tá certo? Agora eu quero explicar algumas coisas para você. Quando a gente tirou o óleo, ele não estava contaminado, ele só estava escurecido, tá bom? Se tivesse contaminado, por isso é interessante você tirar em um recipiente transparente, que você possa analisar. Se você reparasse que está contaminado com água, por exemplo, então é bem provável que tenha ficado um pouco de água dentro do compressor. E aí, como é que você faz? Presta atenção que isso agora é muito, muito importante, senão você faz todo o processo e acaba estragando o seu serviço, tá bom? Então, o que você vai fazer se você perceber que tem água? Tem muita gente na internet, algumas pessoas pelo menos, ensinando você a colocar aquele 141B dentro do compressor para fazer a limpeza. Não pode, tá bom? 141B ele é um solvente, ele é muito agressivo e ele pode corroer partes de borracha, partes plásticas e pode corroer o verniz do compressor. Então não coloque 141B dentro do seu compressor. Se você perceber que tem água, o que você vai fazer? Você vai ligar o compressor, então você faz a carga de óleo e liga o compressor e deixa ele funcionar por 1 ou 2 minutos, ok? Com o óleo que você colocou. E aí você descarta o primeiro óleo, isso se tiver contaminação. Você descarta o primeiro óleo, correto? E aí você faz uma segunda carga, essa sim definitiva, para ficar de vez, porque a água que tiver restado no sistema, ela vai sair com o primeiro óleo que você colocou. Quando eu falo de óleo contaminado com água, é, por exemplo, quando teve um furo no evaporador, certo? Pode ser um furo acidental com faca. Às vezes o cliente vai limpar, aí fura, entra água. A água do degelo não tem jeito, ela vai entrar. Então acaba dentro do compressor, é disso que a gente está falando. Ou então quando tem um furo também, no coletor de água, que tem o condensador dentro dela, às vezes o condensador enferruja e ele absorve a água para dentro do sistema. E toda a umidade que entrar vai parar dentro do compressor e se misturar com óleo. Tem casos também que acontece um vazamento no tubo de sucção, pode entrar água também no sistema. É nesse caso, tá bom? Que você vai fazer a limpeza dessa forma. Então você vai pôr o primeiro óleo, deixar funcionar por 1 ou 2 minutos o compressor para que ele, certo? Quando ele está funcionando, ele está jogando óleo para todo lado. E aí você descarta esse óleo, certo? Ele pegou o restinho de umidade, de água que tinha dentro do compressor, e aí sim você faz a segunda carga de óleo, essa definitiva. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse óleo, tá legal? Inclusive depois vou mostrar para você também. Provavelmente ele vai sair meio escurecido. O óleo limpinho que eu coloquei deve sair um pouco escurecido, porque ele se misturou algum restinho, porque nunca sai todo o óleo, tá bom? Então se tivesse umidade, era o que ia acontecer. Tá bom? Vou tirar para você ver e a gente vai fazer a segunda forma e eu vou explicar por quê. Alguns técnicos acham que essa forma que eu fiz agora não é correta, que a segunda forma utilizando a bomba de vácuo é que é a correta. Tá bom? Deixa eu tirar o óleo e eu já volto e te explico. Vem fazer parte do nosso grupo de ofertas no WhatsApp. O nosso grupo de ofertas no WhatsApp é um grupo onde a gente coloca ofertas de ferramentas, tanto de máquina de lavar quanto de refrigeração, certo? E normalmente são ofertas que a gente pesquisa bastante e a gente também tem uma parceria com o Mercado Livre em que a gente coloca cupons de desconto. O Mercado Livre nos passa alguns cupons de desconto e a gente coloca à disposição nesses grupos de oferta. Então, já são as ofertas mais baratas que eu coloco e quando você aplica o cupom de desconto fica mais barato ainda, tá bom? O link está na descrição desse vídeo, clica lá, vem fazer parte, tá? É de segunda a sexta, normalmente no período da manhã, não vou ficar enchendo o seu saco o dia inteiro não, tá bom? Normalmente segunda a sexta, período da manhã é que a gente coloca essas ofertas. Valeu?
Bom, dá uma olhada aqui, ó. Esse é o óleo que a gente colocou, você vê que ele já mudou a coloração. Por quê? Porque ele se misturou com algum restinho que tinha aqui dentro, tá bom? Ok, não teria problema nenhum a gente deixar esse óleo aqui, tá certo? Mas você vê, só dele se misturar um pouco, ele já muda um pouco a coloração. Se fosse umidade, então seria a forma de você retirar algum restinho de umidade. Deu para entender? Ok, a gente vai colocar de volta esse óleo. Se eu fosse botar para funcionar esse compressor em uma geladeira, provavelmente ia colocar um óleo novo, tá? Ia descartar esse daqui e colocar novo. Mas como esse compressor, é o que eu falei para você, ele já está estragado por falta de compressão, e ele é só para as minhas aulas e para os meus vídeos do YouTube, então a gente vai colocar esse óleo aqui mesmo, que de fato ele está muito bom, tá? Não teria problema nenhum ele trabalhar. É por uma questão mais de capricho que eu colocaria um óleo limpinho, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Colocar essa mangueira aqui no tubo, na válvula de serviço. Bom, aqui já está tudo pronto, eu já vou mostrar para você a configuração para a gente fazer a carga de gás utilizando a bomba de vácuo, tá bom? Mas primeiro deixa eu explicar por que muita gente não gosta do primeiro método que eu mostrei, prefere usar a bomba de vácuo. E faz sentido. Se você pensar no seguinte, o compressor ele precisa de lubrificação para poder lubrificar as peças, para poder funcionar direito, né? Não ter nenhum desgaste. Então, quando você puxa o óleo utilizando o compressor, aqueles primeiros segundos, ele não tem óleo para lubrificar, tá certo? Então, pode ser que ele dê algum tipo de desgaste. É lógico, é por uma fração de segundo, é muito pouco o tempo que ele vai ficar sem óleo. Mas tem gente que não gosta de fazer esse tipo de serviço, prefere puxar com uma bomba de vácuo, é o que a gente vai fazer agora. Então aqui eu fiz do mesmo jeito, ó, tá o óleo, tá a mangueira ligada aqui à válvula de serviço, correto? E aqui na válvula de descarga, eu coloquei na válvula de descarga uma válvula Schrader. Por que eu pus uma válvula Schrader? Porque esse compressor aqui é um compressor de estudo, certo? Se fosse no dia a dia, no campo, a gente estivesse arrumando, não teria colocado uma válvula Schrader, teria colocado o engate rápido. Inclusive tem um que eu recomendo que é o da Elite, que é muito melhor do que você ficar soldando válvula Schrader. Como todo dia eu estou fazendo aula, todo dia é exagero, mas sempre a gente está fazendo aula utilizando esse compressor, eu já soldei uma válvula Schrader aqui. Mas no campo, no dia a dia, no atendimento, eu usaria o engate rápido da Elite. Tá legal? E dessa vez eu não vou ligar o compressor, eu vou ligar a bomba de vácuo. A bomba de vácuo, ela vai criar o vácuo aqui dentro, certo? E vai puxar o óleo. Da mesma forma, deixa eu trazer a bomba de vácuo aqui mais para perto, sempre com muito cuidado, para não fazer nenhuma lambança. Bom, óleo, mangueira, compressor, mangueira, bomba de vácuo, tá tudo certo. Vou ligar a bomba de vácuo. Deu errado, vamos ver. A tomada estava com o cabo meio frouxo. Vamos lá, agora vai. Atenção, vou ligar e presta atenção que não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu esqueci de colocar o dedo aqui na sucção. Agora vai. Repara que com a bomba de vácuo é bem mais rápido. Prontinho. Prontinho. Bomba de vácuo muito mais rápido, porque tem muito mais pressão, certo? Do que o compressor. O que nos leva até a ensinar vocês, você já ouviu falar, eu aqui no canal, falando sobre pessoas que fazem vácuo utilizando um compressor de geladeira e eu falo que não funciona? Agora ficou bem claro por que não funciona. Você viu a força de uma bomba de vácuo para puxar esse óleo? Pois é. Ah, e não se preocupa, não vai entrar óleo na sua bomba de vácuo, tá bom? Porque o óleo quando entra, ele entra por aqui
e ele já desce e ele fica no fundo do compressor. Repara que para ele entrar para a bomba de vácuo, tinha que ter óleo suficiente, eu acho que ia ter mais de 1 litro de óleo aqui, para poder chegar nessa altura do tubo de descarga, tá bom? Isso daí não vai acontecer, fica tranquilo. A hora de falar dos parceiros do Portal Refrigeração. Vamos começar pela Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Tem também a Elite. Elite, por sua vez, desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Tá? Algumas talvez você já conheça, o engate rápido, ou a chave Locken, ou sacadores de mecanismo, mas tem muito mais. Tem ferramentas que você nem conhece, estão fazendo falta na sua maleta. Tá? Então, quando for comprar ferramentas, dá preferência para as ferramentas da Elite. E Michande Gases Industriais. Michande é especialista em nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área Michande tem com procedência e garantia. Está em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto lá, vale a pena. Já leva o seu equipamento carregado, montado, prontinho para usar. Está em outros lugares do Brasil, não se desespere, a Michande também envia para todo o território nacional, certo? E finalmente, porém não menos importante, Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Cares Frio já vende no varejo com preço de atacado. Além disso, Cares Frio está disponibilizando 10% de desconto para a audiência aqui do Portal Refrigeração. Então, na hora que você vai comprar, dá para comprar pelo WhatsApp, direto com o vendedor, ou dá para comprar também pelo site caresfrio.com, certo? Das duas formas, você vai lá, antes de finalizar a sua compra, coloca lá o cupom PORTAL10. Repita, PORTAL10, tá bom? Você garante 10% de desconto. Então, aquilo que já era barato, 10% de desconto. Eu, se fosse você, aproveitava. Beleza? Cares Frio. Além disso, eles têm tudo para tecnologia inverter. E eles têm uma parceria muito grande com a Embraco, então não falta nada ali da linha comum, on-off e inverter. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. E aí, gostou da aula de hoje? Aprendeu finalmente como trocar o óleo do compressor? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário qual das duas formas você vai usar. Você vai usar o próprio compressor para colocar esse óleo para dentro ou você vai usar a bomba de vácuo? Põe aí nos comentários, eu quero saber. Valeu, até a próxima, tchau!